Top, top, top. Fala, galera. Quem tá falando aqui é o Rafael Gomes. É um prazer inenarrável estar falando com vocês aqui. Nós estamos aqui hoje na proposta de estar apresentando o Ministério, a banda Unânimes, para vocês saberem, né, de onde nós somos, quem nós somos, qual é o nosso propósito, né? E hoje eu trouxe um amigão meu, que eu falo que é meu Silas, né? Meu amigo de todas as horas, Mardônio Silva, né, Mardônio? Mardônio Silva, isso aí. Mardônio Silva. Meu amigo, muito obrigado por estar aqui comigo. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, Amém? Rafa, pela oportunidade. Obrigado. E desde já eu queria agradecer também aos patrocínios, né, que nós temos, que é a Local Micro, que inclusive é a empresa do Mardônio, empresa de manutenção. Empresa de manutenção, suporte, prestação de serviço na área de TI. Top demais, né? Empresa que já está aí há mais de 5 anos no mercado, né, 7 Mardônio? anos. 7 anos no 7 mercado, anos. graças a Deus. Graças a Deus. Relevante então, né? Porque fala que se passou de 3 anos não fecha mais, Isso, passou de 3 anos né? e nós já passamos já aí desse terceiro ano e graças a Deus nós vamos, né? A gente está conseguindo chegar a alguns lugares bem distantes aí. Top. E também tem uma outra empresa que inclusive é minha, né, que é uma esmalteria Milano, né? Nós estamos com esse novo empreendimento aí há pouco tempo, de pouco tempo para cá. Desde já eu queria agradecer minha sócia também, Carla, né? E é isso daí, galera. Bom, desde já também eu quero agradecer o estúdio RVL, ao Leandro, ao amigo, qual que é o seu nome, querido? Gabriel, gente boa pra Gabriel. danar. Agradecer Gabriel, todo obrigado. mundo. E é isso daí, galera. Então vamos começar aqui falando um pouco sobre o ministério, né? O ministério de louvor em música, ele é composto por 3 pessoas, é composto por mim, eu sou vocalista e guitarrista, né? E existe o nosso baixista, que é o Daniel, mas vulgo Querubim, né? A gente chama ele de Querubim. E o nosso batera, que é o Robert, né? A nossa proposta aqui hoje é estar falando um pouco mais sobre o que nós pensamos sobre no tocante à música, no tocante à adoração, no tocante à parte financeira também, sobre se nós cobramos ou não, se existe cachê ou não. Isso é muito interessante, é um tabu a ser quebrado, né, Mardônio? Isso. Né? No ambiente brasileiro hoje, que muitas pessoas cobram, outros não cobram, e eu vou falar qual que é a nossa posição com relação a isso. Beleza? Isso. Ok, vamos começar, Mardônio? Vamos lá. Vamos lá, então. Quero fazer algumas perguntas para você e vamos ver se você vai conseguir responder para Em nós. nome de Jesus. Então conta pra gente quem é você, né? Além da banda, assim como é a sua vida pessoal, Legal. sua vida espiritual, né? Quem é o Rafa e quem é a Unânimes? Legal. O Rafa, ele é um menino nascido em Contagem. Atualmente, o Rafa, levando para a parte profissional, o Rafa, ele trabalha no setor administrativo e atualmente o Rafael tem 38 anos. O Rafael se converteu justamente na cidade de Contagem, tá? Eu me converti na garagem da casa do meu amigo, né? Eu gosto sempre de relembrar esse período, porque a gente tem que sempre lembrar de onde a gente saiu, sempre né, lembrar Marlon? de onde a gente veio. Isso. E me converti na garagem da casa do meu amigo, e a partir dali eu tive contato com a música, né? E não tinha som, não tinha nada, a gente só tinha, né, a gente mesmo, era uma turma de... Ali foi seu primeiro contato com música? Sim, ali foi o Ou meu já primeiro tinha contato com a música. outros contatos, tentou fazer alguma aula, alguma coisa, ou ali que começou, Não, nunca fiz aula. despertou para música? Nunca fiz aula. Não. Ali que me despertou para a música, né? E eu tive um discipulado, né, por 2 meninas, 2 adolescentes, e a menina que eu era mais próximo, ela me ensinou os primeiros acordes do violão. E a partir Sim. daí eu segui com as minhas próprias pernas, né? Pegava o meu violão, levava para o colégio, aí no colégio aprendia mais Você coisas. é daquele autodidata ali que aprende ouvindo, aprende desenhando ali as notas ali, ou Mano, você chegou a fazer aula? podemos dizer que sim, porque eu nunca fiz aula. Nunca fiz aula. Eu sempre aprendi na curiosidade, olhando, às vezes perguntando como que faz, né? Que a gente aprende as coisas
né? Muitas das vezes é dessa forma. E levando o violão pro colégio, e a partir daí o Rafael teve aquela mudança de mente, né? Nesse mesmo colégio que ele levava violão, tenho muitos testemunhos de culto, né? Que eu fazia o culto no horário do recreio, quando eu era adolescente. E a partir daí saíram algumas pessoas, graças a Deus. Aí tem pessoas que são pastores, encontrei com um no Monte, inclusive, uma vez que eu fui no Monte. E a partir daí começou a minha caminhada cristã. Aí foi o despertamento para essa questão da música cristã. Porque geralmente tem pessoas que aprendem a tocar músicas, né? Aprendem a tocar um instrumento, mas por exemplo, né? Eu aprendi a tocar instrumento, mas eu não era cristão. Então, depois eu comecei a tocar músicas cristãs depois da conversão. No seu caso, você já entendeu que era a sua caminhada cristã na música? Sim, foi a partir daí. Eu tive contato com a música a partir do momento que eu tive contato com o meio evangélico, né? Vamos falar assim, religiosamente falando, o meio cristão. Então, praticamente, eu nunca toquei no mundo, né? Vamos falar assim, nunca toquei no mundo. Sempre fui o menino da igreja, né? Que toca na igreja. Sempre tocando na igreja local, onde você congregava, e em outras? Sim. Ou mais na igreja onde você congregava? Sim, era mais na igreja onde eu congregava, devido à visão deles ser muito fechadas, então eles não deixavam. Não deixava sair. A gente sai muito. Fazer um intercâmbio, Sim. tocar em outros lugares, não, né? Sim, Naquele tempo, não, né? Naquele tempo. Hoje Então, mudou. assim, quando saíamos era para ir na mesma igreja, só que em outra localização. Né? Então, atende só filial, né? Vamos falar assim, né? E basicamente isso. Quem na equipe é mais estudado é o nosso baixista, o Daniel, tá? Eu queria até... vou procurar ser fiel em contar a história dele. Melhor do que eu é ele mesmo para falar de si próprio, né? Mas da banda, o mais estudado é o nosso baixista, o Daniel. Daniel, nós somos uma banda de improváveis, viu, Mardoni? Improváveis, unânimes. Mas são unânimes, né? Improváveis que, tipo assim, né? Que a gente deu certo. A gente deu certo, não é porque a gente chegou à fama, é porque a gente tá firme até hoje. Sim. A gente tá firme até hoje. A gente hoje. vê que é Deus, então, né? Que tá fazendo isso. Então, o nosso amigo Daniel, ele, salvo engano, o Daniel estudou numa escola de música, acho que é Pituca que chama. O Daniel é um baixista exímio, né? Sempre estudou. É um cara muito dedicado. Isso. Muito dedicado. Eu conheço. Metódico. Conheço, Daniel. Né? Um homem de Deus. O Daniel ele é muito metódico em todas as coisas, até mesmo quando nós vamos fazer uma agenda, ele departamentiza, né? Até a questão da consagração até a ministração. Ele é dessa forma. E na toda banda é necessário ter uma pessoa com esse perfil, né? Porque eu sou totalmente evangelista, louco, maluco. Então, sempre tem que ter alguém para trazer a gente para a terra. Você nasceu num lar cristão? Não. Não? Não. Eu vou deixar bem claro aqui, né? Vou ser bem aberto mesmo, né? Na minha casa... Você falou da experiência da garagem. Sim. Ah, tá. Então... Eu não nasci. Não, mas mesmo se você tivesse nascido, você precisaria ter uma experiência, não? Sim, é verdade. É verdade. Mas você conta um pouquinho pra gente, então. Já que você não é de um lar cristão, como é que é? Cara, aí foi aos 8 anos, né? Eu lembro a primeira vez que os crentes foram na minha casa. Eu lembro a primeira vez, minha casa tem 2 andares, onde você vê onde é meu estúdio lá, no andar de baixo. E eu lembro quando eles estavam reunidos no andar de baixo. E ali teve uma reunião onde minha mãe começou a ir, né? E hoje a minha casa, assim, ela não é dividida, né? Nós somos muito unidos, mas hoje eu, minha mãe e minha irmã mais velha vamos à igreja evangélica, nós somos cristãos, né? O meu pai, ele não frequenta, mas meu pai creio que é cristão, né? E eu tenho uma irmã que ela é espírita. Então a minha casa ela é dessa forma, né? E nós convivemos com harmonia, graças a Deus. Sim, respeitando. Respeitando, é isso daí. Você pode contar pra gente uma experiência com Deus ou você quer terminar mais alguma coisa sobre o Dani? Cara, não. Na verdade, é muito interessante,
falar de experiências com Deus, Experiência é né? algo que a gente sempre tem para É para contar, né? abstrato, é abstrato. Por isso, quando eu falo do Dani, eu falo de questões que ele fez, né? Só que de questões dele com Deus, como entra no abstrato, é só ele para Uhum. falar, né? Hoje, assim, quando nós fazemos seminário teológico, a gente estuda ali a arte de pregar, a arte de, né, enfim, a arte de pregar, a hermenêutica, a homilética, só que eles sempre falam assim, a melhor forma de você pregar não é hermeneuticamente, nem através da homilética, é contando o seu testemunho de vida. Isso. A melhor jeito de Melhor você pregar as pessoas veem é dessa que são forma. normais. Você Isso. tem alguma experiência para contar? Então, eu tenho uma experiência que foi a minha primeira, na verdade, que foi o momento que você falou, né? Porque eu comecei a igreja. Só que eu tive um encontro com Cristo, foi, salvo engano, foi com 14 ou 15 anos, em que eu estava num retiro, aí eu lembro que a fazenda tinha várias salas, né? Várias salas. E em uma dessas salas tinha um povo orando. E nessas salas onde tinham esse povo orando, Mardoni, eu sem entender nada, porque era leigo de tudo, eu percebi que o povo estava orando e chorando, quebrantado e Uhum. tal. E eu sem entender nada, eu fui para abrir a porta para eu entrar nessa sala. Aí tinha umas 4 pessoas na porta falando, não entra lá não. Não entra não, que não sei o que, estão Tá orando. acontecendo alguma coisa ali. É. Aí eu fui e entrei mesmo assim, cara. Entrei. Só que quando eu entrei e sentei, cara, eu senti a A presença de Deus. atmosfera do Eu lugar é senti que o outra, né? negócio estava estranho. Falei assim, gente, eu nunca senti esse negócio, não. Coisa louca. Aí eu sentei e baixei minha cabeça. Aí eu baixei minha cabeça, quando eu senti a presença de Deus, aí eu só chorava, né? Menino, Uhum. menino. Só chorava. E eu só sabia fazer uma oração. Só falar, seu Deus, eu te entrego a minha vida, toma a minha vida, eu te entrego a minha vida. Aí, enfim, aí acabou esse período, aí continuou o retiro. Aí uma dessas meninas que me discipularam, ela chegou para mim e falou assim, ô Rafa, você lembra que a gente estava lá naquele local, a gente estava orando? Você lembra que tinha um moço orando? Um moço estava lá na Sim. frente orando? Um moço de branco? Eu falei, lembro. Ela, pois é, você viu esse moço? Eu falei, vi não. Ela falou assim, pois é. Não viu, velho. Aquele, aquele, né, aquele moço, não sei se é um anjo, não sei explicar. Mas essa foi a minha primeira experiência, assim, que me marcou minha vida. Eu tenho várias. Se eu for falar, ainda mais falando de ministração, né, de locais de ministração, né? Às vezes experiência onde vocês estavam ministrando Sim. e ali, né, o Espírito Santo vem, começa a agir. Cara, aí se a gente for parar para falar disso, É viu, muita Mardana, é coisa. muita coisa, é muita coisa. Inclusive na igreja do nosso amigo que estava aqui, a gente tem muita experiência de, né, às vezes num retiro que a gente estava, né, se você vê as pessoas, né, que às vezes vomitando sangue, Sim. né? Sendo curado. Assim, eu tô falando para não ir longe, né? Isso é na igreja desses amigos Uhum. que estão aqui. Pessoas vomitando sangue, o que mais? Cara, batismo com o Espírito Santo. E tudo para honra e glória do Às Senhor. vezes algum testemunho de cura de câncer, essas coisas, geralmente depois vocês acabam, né, Isso, recebendo isso também, né? isso. Pessoas, às vezes até pode, né, até manda esse testemunho por escrito para vocês, né? Sim, é isso daí. Então, só para finalizar também, a nossa banda também tem o nosso baterista, né, que é o Robert, né? O Robert, ele é nascido na cidade de Nova Contagem, tanto o Robert como o Daniel, né? O Robert, salvo engano, ele se converteu numa igreja pentecostal lá e foi fluindo na bateria, né? Então, o Robert também é outro improvável, como eu, como o Daniel, né? Então, o Daniel é um dos caras que ele fala assim que ele nasceu no último bairro de Nova Contagem, na última rua. Então, assim, é coisa de Deus mesmo, né? É, Porque na é última o rua. extremo, né? Eles estão bem distantes Sim, ele da onde nasceu, vocês estão hoje, bem distante. sim, ele nasceu no bairro Eu IP conheço, Amarelo. eu conheço um pouco lá a região lá, assim, mais distante, ali do centro também, então
Para unir vocês três é só Deus. Para unir é só Deus. E o Robert da mesma forma. O Robert é um homem totalmente de Deus, espiritual. Já tem muito tempo que vocês estão juntos? Não, na verdade, o Daniel eu conheço só tocando, né, antigamente. Daniel, o caminho próximo dele desses 4 anos da abertura da nossa igreja para cá. Uhum. E o Robert também, tá? Então, não temos um contato de mais do que 4 anos. Entendi. Mas já é um tempo que matura, né? É porque cada um já vem de uma caminhada diferente ali, né? De uma história e tudo, né? Isso. Então, nesses 4 anos, então, Isso. vocês estão juntos aí. E nessa caminhada aí, como é que é? Vocês já pensaram em desistir? Já? Mano, Porque às vezes 4 anos parece pouco, né? Mas... na verdade, eu vou falar por mim, né? A gente sempre fala por nós. Eu nunca pensei em desistir. Eu já parei, né? Sim. Já parei por demandas do momento. Às vezes tem que parar porque devido à família, devido a você ter que não poder se dedicar tanto, né? E tá por conta de família, você sabe como é que é. Justamente é uma outra pergunta que eu ia fazer, é como que você concilia isso, né? Família, ministério. Família, ministério, como que faz, né? Porque para organizar isso daí é... Cara, na verdade, né, até falar para vocês que estão me ouvindo, depois que nós entramos, né, no corpo de Cristo, né, que é aquela questão de você entregar sua vida para Cristo, ele fala que você passou por uma porta só. Passou por uma porta e depois que você passa por essa porta, aí que você vai conhecer qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você, né? Depois que você passou, é só o início. Batismo, ali você passou por uma porta só, né? E ali você vai conhecer. Então, só que essa porta, ela não tem conciliação, né? A sua família e você, né? E Cristo é tudo. Então, eu não separo família de vida pessoal. Ministério. Porque é tudo ministério. é tudo Cristo. Uhum. É tudo Cristo, né? Se não for Cristo, cara, né, não faz sentido. Então, assim, para mim, desde que eu conheci, né, a verdade, vamos falar assim, eu não consigo fazer separação dessas coisas. Então, eu entronizo o Cristo da minha família, né? Faço ele se assentar sobre o trono da minha família, sobre o trono das minhas finanças, sobre o trono, né, de todas as coisas. Então, para mim, eu penso dessa forma, entendeu? Sim. Vocês são casados? Tem esposa, filhos? Ok, isso aí é um ponto importante de se comentar. Eu sou, né, divorciado hoje, atualmente. O Daniel, o baixista, ele é casado, e o Robert, ele é noivo. O Robert está para se casar. Noivo. Então Robert noivo, não tem filho. Daniel casado, tem filho? Sim. Não tem filho. Não tem filho. E Rafa divorciado, tem filho? Não tem filho. Não tem filho. Não tenho filho. Amém. Mas daqui a pouco chega. Daqui a pouco, né, nós estamos Vamos ver, no né? caminho aí. Se chega, né, aquele monte de descendente aí. Amém. Né? E quem quiser saber, só caminhar um pouquinho com o Rafa, né? Um ano que vai entender as coisas. Amém? Amém. É isso aí. Fala um pouquinho sobre a formação da banda. Formação da banda, como que surgiu? Formação da banda foi justamente a partir do período em que a nossa igreja foi aberta. Eu frequentei por 13 anos, praticamente desde que começou a Comunidade Cristã Recomeçar, que fica em Contagem. Então, praticamente desde que recomeçaram um bebê até virar o que se tornou hoje, eu acompanhei. Você esteve lá. Isso. E aí, a partir da minha saída, passei um pequeno período na igreja Amigos de Deus, que são dos meus amigos aqui do estúdio velho. Eu fiquei lá por 6 meses, num período de transição em que Deus me deu uma palavra. Né? Esse período de transição em que ele estava falando que ele estava arrumando um local para eu estar, né? Para eu ser. Aí, passado-se mais um ano, né? Aí eu, através de uma palavra de Deus, eu tive que sair dessa igreja. Fiquei um ano orando e comecei a frequentar a célula do meu atual pastor Moisés. E onde, logo após, né, nasceu a igreja, né? A igreja não se abre, a igreja se nasce.
nasceu a Igreja Bom Pai, que fica localizado no Riacho. E a partir do período que nasceu essa banda, ó, que nasceu essa igreja, a banda sempre esteve, né? Eu costumo brincar com o pastor, você pode levantar a mão para o céu, porque a igreja começou, já tinha diácono. Começou daquele jeito, né? Sempre a mesma banda. A mesma banda. Todo domingo, ou todo sábado e domingo lá, né? Ele pode levantar a mão, porque Deus entregou o combo para ele. Entregou tudo pronto. Entregou já? uma banda pronta. Um diaconato, né? Entregou. Então, assim, graças a Deus, ele orou também pedindo isso a Deus, né? A história que a gente sabe que ele, né, já compartilhou com a gente é que ele esperou aí, eu acho que 4 anos, né? Até, né? Ficou 4 anos esperando o momento certo para começar. Então já começou né, debaixo da bênção de Deus, né? Com banda, com praticamente tudo no lugar já, né? Sim. Isso é muito bom. Essa ideia do ministério ali, né? Vocês começaram servindo, não é isso? Sim. A ideia do ministério se tornar uma banda. Sim. Acontece aí nesse processo de vocês estarem tocando juntos, sempre, né? Sempre tocando, e aí vocês começaram, né, a se entrosar. Isso com o tempo vai acontecendo, e aí surgiu a ideia, cara, vamos fazer do ministério uma banda. Sim, isso é interessante. Por quê, Mardoni? Nós, por mais que nós estamos ali numa igreja onde hoje ninguém nos vê, né? Só que quem vê que os músicos, eles não são medianos e nem ruins. Sim. Né? Existe uma falsa humildade hoje dos músicos falarem, para honra e glória do Senhor. Às vezes o camarada é bom, o cara executa de forma legal. Sim. Né? E não tem problema nenhum em falar que você é bom naquilo que você faz. Não tem problema nenhum. É um dom de Deus. De você e você aperfeiçoou esse dom. Sim. Não tem problema nenhum de você reconhecer. Sim. Né? Tudo através do Espírito Santo, enfim, mas não tem problema nenhum de reconhecer, né, que você tem um talento, né, que Deus te deu algo. Então, nós sempre estivemos ali e o louvor sempre foi, né, algo, um diferencial, vamos falar assim, né, para a honra e glória do Senhor. E a partir disso, né, outras igrejas começaram a chamar a gente, a equipe de louvor nossa, né? Tanto que o pastor, ele nos cede para outras igrejas que precisam. Sim. Né? Ele abre mão de nós, às vezes, para a gente suprir outras igrejas, né? Alguns pastores veem, gostam, né? A ideia partiu de quem? De montar essa banda? A ideia partiu de mim, né? Essa banda, na verdade, ela existe desde 2011, tá? Ela existe desde 2011. Essa formação de agora que surgiu... Tá. Então, quando você fala a banda já existe, Unânimes. O nome Unânimes. O nome existe desde 2011. Sim. Mas agora os integrantes, que é o Daniel e o Robert, eles chegaram... Tem 4 anos. Sim, nessa formação. Isso. São 4 anos juntos. Isso. Nós decidimos fazer desse ministério de louvor uma banda, né, devido a essa questão de convites e tal, e também porque nós gostamos também. Sim. Gosta de tocar, de abençoar as pessoas. Isso, tocar, abençoar as pessoas. Congregações. Sim, a princípio tocar na rua, que a gente gosta, queria ressaltar isso bem. A gente gosta de tocar na rua, de ter contato com a rua, né? Eu até fiz um post no meu Instagram que os ministros de hoje, o Mardoni, eles não querem mais tocar na rua, né? Os ministros, tá? Você ministra lá na nossa igreja. Sim. Porque você está ministro, né? Só que você é um pastor, vamos falar assim. Você é um pastor, você reconhece, né? Só Deus. Deus te deu uma graça ali no violão e para cantar, mas dentro de você sabe que aquilo ali não é a essência, né? Do que Deus tem para sua vida. E a gente já não, a gente nasceu para isso. A gente nasceu para ir para entreter as pessoas através da música, engajar, engajar e alcançar as vidas através das músicas, tá? Porque a música ela tem um poder muito grande de interação, de entretenimento e de mensagem. Quando você percebe, né? Às vezes o camarada a música é uma ferramenta muito poderosa, né? Sim. Para alcançar os corações eu já vi muita coisa acontecendo através da música. E esse nome, Unânimes, assim? Esse nome,
Muito importante falar disso. O significado, de onde vem? Esse nome, ele surgiu justamente em 2012. Eu já tinha uma banda e eu não tinha escolhido o nome. Só que eu sempre priorizei por quem caminhasse comigo fosse meu amigo. Por mais que o músico fosse ruim. Uhum. Se ele fosse ruim, a minha intenção é levá-lo para o estúdio para a gente ensaiar. Porque ele pode ser ruim. Mas se ele aprimorar, Se a gente levar ele para o estúdio e ele fazer a repetição sempre, sim. ele começa a melhorar. Então, a minha prioridade sempre foi sermos amigos, né? E estarmos sempre em comunhão, Sim. estarmos sempre em comunhão. E a partir disso surgiu o texto de Atos, né? Atos capítulo 2, versículo 46. Deixa eu ler aqui para vocês. Capítulo 2, 46. Lê pra gente aí. Atos, versículo 2, capítulo 2, versículo 46. Enquanto você procura o estilo musical da banda, as influências, né? Porque toda banda tem ali um ministério, algum músico, alguma representação para poder ter um estilo. Sim. Né? E qual é essa referência de vocês? Gente, isso é muito delicado, isso que eu vou falar aqui. Cuidado, hein? Isso é muito Cuidado. delicado. Tá vendo aí, né, pessoal? Ele vai ter aí uma... Isso é muito delicado. Tem que tomar cuidado para não... falar de estilo de música com o músico da igreja. Né? Isso é um tema muito delicado hoje, porque eu confesso para os irmãos que as minhas maiores referências não foram músicos cristãos. Não foram cristãos. Então, a vida toda escutando rock and roll pesado, né? A vida toda escutando. Então, isso me influenciou e até hoje me influencia, né? Seria muita hipocrisia da minha parte falar que hoje eu não escuto música secular, né? Mais popularmente dito no meio. Então, hoje é o que inspira muitos músicos na questão da execução. Então, para você... existe... Uma vez eu ouvi uma frase nesse sentido, eu até concordo com isso. Então, para você, existe música boa e música ruim. É isso daí. Então, música é música. Certo? Música é música. Música é música. Então, e outra coisa que temos que observar em relação à música é a letra. Né? Assim, Sim. Por exemplo, se aquela letra ela é uma letra que não condiz, né, não se encaixa nas coisas de Deus, a gente... Sim. Né? Não vai absorver aquilo, nós vamos deixar. Mas, levando para o lado da música boa, né? Então, se ela é boa, ela é uma música boa para poder aprender, para poder ouvir. Uhum. E aquilo que é bom é de Deus. Sim, né? sim. É assim que você sim, pensa também? Eu creio, né? Eu sou um pouco cético com relação à visão de alguns amigos de ministério, né? Muitas pessoas falam que existem certas batidas, mas se tudo foi criado por Deus, Sim. eu não levo dessa forma, porque existem batidas que foram feitas na África, num ambiente de não sei o que. Ela fala, cara, até as Deus está na África também, sim ou não? Ele vai agir. Então, assim, é minha opinião, terra. tá? Eu sou... eu costumo falar que da banda eu sou mais realista, vamos falar assim, eu sou mais terra, tá? Os outros meninos são mais espirituais, né? Eles são mais crentes do que eu, vamos falar assim. Eu não gosto de separar a música dessa forma, porque me limita o meu acesso. Entendi. Tá? O meu acesso eu quero ir para onde precisa, para a rua, para gente que Então, precisa. música é música boa e música ruim. Música boa e música ruim, tá? A visão minha, com total respeito às outras pessoas que pensam, quem entende de outra quem forma. espiritualiza dessa forma, tá tudo certo. Mas o versículo... Lê pra gente aí o versículo da significado da Unânimes. Isso. Aí surgiu esse versículo aqui em 2012. Aqui, ó. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão, comiam alegre com simplicidade de coração. Na verdade, algumas versões falam e perseverando unânimes no templo. Unânimes todos os dias no templo. Isso. E partindo o pão, comiam com alegria e simplicidade de coração. Então, esse que é o seio da visão
e dos valores da banda, ok? Nesses 4 anos. Nesses 4 anos também, né? Nesses quase 15 anos, né? Porque a banda, ela teve 3 formações, Então, sempre eu priorizei. O pessoal que passou pela banda, eles desistiram? Você tem contato com a turma ainda? Na verdade, é o tempo, né? Chega o tempo. É porque às vezes o pessoal, né, assim, começou com uma banda, mas de repente ele Sim, foi assumir o chamado dele claro, realmente de um pastor, né, claro. de um missionário e tudo, Sim, né? E sim, acaba deixando sim. esse momento. Você tem contato com esse pessoal Tenho ainda? contato com todos, graças a Deus, não tem problema com Maravilha. nenhum, tá? Então, alguns seguiram caminho profissional, né? Caminho Uhum. profissional. Alguns eu liberei, é até interessante você falar disso, Mardoni. Queria falar para essa câmera aqui, minha câmera, né? Porque tem pessoas, eu até fiz 3 stories esses dias para trás falando disso. Então, você tem que aprender, vou até repetir o que eu falei, aprender a ter maturidade em abrir mão das pessoas que caminham com você. Entende? Então, tem muitas pessoas, por exemplo, no ambiente de banda, no ambiente empresarial mesmo, você que já foi sócio, muitas das vezes você pensa, poxa, se esse sócio meu sair daqui, eu tô perdido. E não é assim, é Deus que te sustenta, Isso. né? Na banda também, mesma forma. Então, já houve momentos que eu mesmo liberei a pessoa. Uhum. Pessoa que eu amava muito, Marlon. Gente que eu amava. Eu falo assim, cara, eu vou ter que liberar essa pessoa para eu conseguir prosseguir e para ele Ele seguir o também caminho dele. Para ele seguir o caminho dele. Às vezes a própria pessoa não entende. Então, assim, eu dei até 2 exemplos bíblicos, né? Que foi com Abraão e Ló. Abraão e Ló, né? Deus falando Isso. com Abraão, falando assim, abre mão desse camarada. Abre mão Sim. dele. E Abraão querendo. Uhum. Né? E outra pessoa foi Paulo com Marcos, né? Chegou um determinado Sim. momento na estrada ali que eles tiveram uma discussão, né? A Bíblia fala que eles tiveram uma Isso discussão, né? E que eu creio que foi o próprio Espírito Santo que fez essa separação. Por quê? Para Paulo ir mais longe, né? Ir mais longe, ou então conseguir alcançar o propósito de forma mais excelente, de forma mais eficaz, ele tinha que abrir mão daquela pessoa. Né? Ele tinha que abrir mão. Não sei qual era o nível de amor que eles tinham, mas existem pessoas que nós temos que abrir mão, pessoas que caminham conosco, pessoas próximas, para a gente continuar com o propósito que Deus tem na nossa vida. Porque é o seguinte, Mardoni, Deus não vai te cobrar na sua viagem para a eternidade, ele não vai te falar de pecado, porque isso ele já resolveu. Isso ele já resolveu. Ele vai te perguntar se você fez aquilo que ele pediu para você fazer. Isso. Né? Eu coloquei um sonho no seu coração. Você externou ele? Você fez? Eu coloquei algo no seu coração. Então, assim, pecado já está resolvido. Jesus já resolveu. Sim, ele já né? pagou o preço. Então, agora, o importante é se nós estamos obedecendo. É muito fácil, por isso que eu falo, é muito fácil o ministro de louvor falar no ambiente de igreja, o culto está profético, momento profético. O momento profético é o quê? Você seguir a voz que o Espírito Santo está falando para você fazer. Agora, no ambiente de vida, né, a coisa mais difícil você de ministério, né, o Espírito Santo chegar para você e falar assim, abre mão dessa pessoa. E você abrir mão. Então, assim, é por aí que eu penso. Não, é isso. Beleza? E só pegando um gancho aí no que você está falando sobre Paulo e Marcos, né? Lá na frente, Se reencontrar. eles, né? Paulo falou, me traga Marcos porque É importante. ele é importante. É. Né? Então, da parte de Deus, eles tinham que seguir em algum momento separados para depois, né, se encontrarem mais à frente ali e continuar seguindo juntos ali, provavelmente, né? Isso aí. Então, e desde que a banda começou, né? Essa nova formação. Sim. O que mudou na vida de vocês? Cara, mudou muita coisa. Nós estamos mais pobres. Tá investindo pesado? Nós assim, né? Gente, banda, para quem tem um propósito parecido com o nosso, né? Nós não temos visão de dinheiro. A gente tem visão de avançar no reino. Então, banda que tem a mesma visão que a nossa,
Gente, queria falar pra minha câmera. Não, Diga lá pra não ele. tem Tá? dinheiro, não existe dinheiro. Não tem, assim, enfim, nós vamos entrar na parte financeira, eu vou ser mais direto, né, com as coisas. Mas sempre falando pra câmera, né? sempre falando pra câmera. né? Então é isso. Tá. Eu quero falar um pouquinho sobre a parte musical e a parte de influência, mas de uma forma diferente. Por exemplo, qual a mensagem que vocês buscam levar através das músicas, né? Porque vocês provavelmente vão levar a palavra. Agora, encontrar um estilo musical que vocês consigam fazer isso. É difícil? É difícil, não é fácil, não. Na verdade, o que eu estou procurando hoje é mudar até um pouco as minhas composições. Ler sobre algumas coisas diferentes, porque a grande dificuldade é você se desvincular da religião para Sim. fazer algo que alcança pessoas. Eu posso aproveitar então e já te lançar aqui Fica à uma vontade, que fica à vontade. eu nem sei se está no meu script não, mas né, se você quiser falar um pouco da questão do worship aí, né, que tem sempre uma crítica em cima desse estilo, você pode ir falando ali para sua câmera. Amém. E os irmãos do worship eu amo muito, tá? O que eu aprendi, Mardônio? O que acontece? E a banda, ela é unânime com esse pensamento. Para mim, tanto faz se é worship, se é rock ou se é groove, né? Eu particularmente, eu não tenho nada contra, assim, eu até gosto, sabe? Não. Eu acho que tem momentos que cabe, Sim, né? sim. Eu, assim, eu gosto de algumas músicas, né? 5%. Mas né, tem algumas, né, tem músicas que são muito boas, tem muitas músicas boas. Só que é o seguinte, eu cheguei à conclusão hoje, eu e a banda chegamos a essa conclusão. Se o ministro tá tendo uma vida de santidade, tá fazendo arroz com feijão certinho, tá tudo certo. Tá tudo certo para mim. Então, hoje, porque geralmente o músico que critica o worship, que critica estilo musical, se você perguntar, tá, mas isso é a vida, como é que tá? Uhum. Então, assim, o cara às vezes nem, ele fala que tá orando, mas não tá nada. Deus sabe, né? Sim. A gente não pode nem falar, nem entrar muito tem nisso. Coisa que Né? Então, só assim, Deus. o que eu penso hoje é isso. Se o cara toca worship ou não, se o cara é preguiçoso para estudar, mas se ele tá, né? Se é ali, se ele tá suprindo a igreja local, e se ele tá fazendo arroz com feijão, né? Que é ter uma vida de caráter, né? Que é buscar santificação, né? Então, Muito mais do tudo que certo. tocar e cantar. Sim. Sim ou não? Sim. Porque tocar e cantar, a pessoa ela pode ser vocacionada ou não, né? Ele aprende. Sim. E aí ele consegue fazer, consegue. Sim. Agora, né, a vida de santidade Sim. é algo que todos precisam buscar. Sim. Né? E precisa ter ali precisa ter unção. Tem que ter intimidade com o Senhor para que ele venha naquele lugar, certo? Sim. E vocês têm essa. Cara, né? é o que a gente prioriza. É uma prática. É o que a gente prioriza. Nós, né, da banda, nós conversamos todos os dias, mano. Nem que seja bom dia, como é que vocês estão, como é que tá seu dia. Nem que seja somente isso, mas nós conversamos todos os dias. Então, assim, nós hoje, nós não temos aquela prática de santificação igual nós tínhamos, né? Vamos combinar um jejum, vamos combinar alguma coisa assim. Porque hoje, assim, né? O último evento que nós fizemos isso. Só que hoje a gente tem o entendimento de unidade, né? E de que essa questão da santificação é obrigação. Tá? Não é algo que precisa ser combinado ou organizado para aquela ministração, sim, mas é algo que tem que ser constante. É algo que tem que ser constante na vida dos ministros. Sim, a salvação é individual, né? Como diz aquele menino. Isso, individual! Então, assim, nós priorizamos no nosso individual quando dá algum probleminha, né, de pecado no meio do caminho, né? Porque nós somos santos. Nós não somos pecadores, nós somos santos, que acontece às vezes da gente deslizar. Sim. Nós não somos pecadores buscando santificação. Tem uma letra de uma música que diz que nós somos... Como é que é?
somos santos lutando contra o pecado, não é assim? É isso mesmo. Eu não lembro, né, quem canta, mas eu lembro dessa parte dessa letra, né? É isso mesmo. Eu acho que é Trazendo a Arca, né? Não sei. Eu acho que é. É sua banda, né? Muito boa, por sinal. Então é isso. Eu parto a partir desse princípio de que não existe. Nós não somos pecadores buscando santificação, né? O sangue de Jesus já nos santificou. Então, o que acontece é acidente de percurso, né? Nós pecamos. Sim. Então, aí, como diz João lá, né? Filhinhos, se vocês pecarem, né? Tem o sangue de Jesus aí para purificar de toda injustiça. Amém. Amém? Então, já que você falou sobre essa questão, né, da influência do rock e tudo ali, né, de bandas que talvez, né, já tenham até passado, né, já não tem mais essas bandas ali. Como que vocês fazem, por exemplo, com músicas que são tradicionais, né, músicas que vêm ali de uma harpa cristã e tudo? Como que vocês fazem para ministrar esses cânticos, que eles são muito fortes, assim. Sim. Né, muito poderosos. Como vocês fazem? Vocês mantêm aquela mesma linha ou vocês dão uma... Na verdade, Marcos, uma inovada, põe Você falou sobre, eu acho que é a nossa característica mais forte. Mesmo. Não, eu acho que é a nossa característica mais forte. E você é testemunha disso. Nós temos o dom de mudar tudo. Eu já vi algumas algumas coisas assim, ficou muito bom. Então, né? assim, graças a Deus. Mas ficou muito bom. Mas porque assim, né, a gente já está acostumado com, né, com aquele ritmo ali, né, Sim. Toda aquela construção. Quando vem com um negócio, né, diferente, a gente fica meio assim, mas ficou muito bom. Né, as versões. Mas fala um pouquinho pra gente. Então, nós temos essa possibilidade, né? Nós tocamos, inclusive na rua, nós tocamos músicas antigas, só que numa roupagem mais atual, né? Nós produzimos, né? Nós temos VS também, tocamos com VS, e nós produzimos essa música de forma mais atual para que o som, né? Se não for muitas das vezes a letra que atrai a pessoa, pelo menos o som vai atrair a pessoa para perto de nós. Você não falou assim, a gente não falou aqui, né? Eu não sei se eu perguntei, às vezes não perguntei. Mas o estilo musical é o quê? Um pop rock, aí é que tá, um metal, melódico. Se tratando de banda, hoje eu sinto informar para vocês que nós não temos um estilo com esses nomes característico, assim, né? Pop rock ou metal e tudo, né? Eu posso dizer pop rock, vamos falar assim. Um pop rock seria, né, um estilo mais, sim, né, e dependendo da música vai ficar um pouco mais agitado, dependendo da canção vai ficar um pouco mais lento ali. Sim, dependendo vai ficar mais dançante. Dependendo vai ficar mais pesado. Né? Então, assim. Então aí mas isso vem puxando também o histórico musical dos três ali, todo mundo. Essa é a proposta de banda. Eles colocam ali um pouco de cada coisa ali. Todo mundo fala o que acha. Isso. Então, assim, a princípio os meninos queriam que fosse o ministério do Rafael Gomes. Né? Eu falei, não. Aqui vai todo mundo opinar, porque também é muito fácil, Mardoni, chegar para mim e sempre falar assim, como vai ser? Que músicas vão ser? E como é que é? Você que decide tudo. Então, eu quis descentralizar isso daí. Descentralizar isso para que eles participem, para que a gente seja mais unido também. Tá? Então, eu penso Essa assim, formação tem música? Temos uma música. Tem música já? Música. Pode acessar. Eu sei que você já tem um CD. Sim. Né? Você gravou um CD com quantas músicas? Eu tenho um disco, um EP. O EP ele tem 7 canções. 7 canções 7 suas? Canções minhas. E ali nesse EP, é você quem toca os instrumentos? Ou você só colocou a sua voz? Esse EP, eu sempre priorizei pela qualidade, né? Sim. Gravei em 2015 e ele tem uma qualidade boa ainda. Eu escuto, parece que eu ainda gosto de escutar ele, vamos falar assim, né? Porque eu já ouvi, né, assim, algumas pessoas
dizendo que eles gravam, né, de bandas mesmo, eles gravam, mas depois não gostam de se ouvir, Sim, né, porque acha que não, sim. não encaixa muito, né, o que ele tá cantando. Ele canta e ouve quando reproduz, né, quando grava aquilo, Uhum. ele entende que não é a mesma coisa, então não gosta de ouvir. Você é desse também? Ou você gosta de... Não, na verdade, eu tive esse período, né, de não gostar de ouvir, Uhum. tá? Eu não sei por que ocorre isso, sinceramente, do músico É, ouvir. eu já ouvi Eu vários acho que assim é uma dizer. questão de vergonha alheia, vamos falar assim. Será que é? É algo que, tipo, poxa, né, assim, né, porque é meio que você expõe seu projeto para Uhum. você abre para nível Brasil, você abre para nível É, qualquer um opinar. hoje, através de uma página, por exemplo, né, de se você tem uma página no Instagram ali, você coloca aquelas músicas, aquilo é mundial, É, né? Aquilo alcança o mundo sim, em milissegundos, né? sim. Então, talvez seria por causa dessa exposição que às vezes as pessoas têm. Sim, eu acho que sente um certo sentimento de vergonha alheia, né? Quando abre, igual você falou aí, para nível mundo, né? Vamos falar Uhum. assim, você está exposto à crítica também, né? E assim, na verdade, exposto ao mundo, a crítica nem é tão relevante. O grande problema é quando a crítica vem de quem está perto, Sim. né? Que às vezes te ama e às vezes não te ama aquela pessoa, Uhum. né? Às vezes ela tá falando por algum sentimento ou às vezes ela tá falando porque ela te ama mesmo. Mas geralmente quem te ama, né, você procura antes de finalizar o processo das coisas. Mas eu acho que é por questão disso. Certo. Nessa parte, nesse movimento gospel, vocês acham que vocês estão dentro desse atual movimento, tipo assim, né? A maneira de fazer as músicas, as letras, ou você acha que vocês estão fora desse contexto que rege hoje nos ministérios e nas bandas que nós temos aí Eu vou falar pelo algo Brasil, aqui. até pelo mundo, né? Porque acaba que, né, de certa forma, a música ela vai alcançar essa distância, como a gente falou, né? Por causa de Sim. rede social. Eu vou falar algo aqui que às vezes pode fechar a porta. Pode fechar a porta. Mas eu quero estar longe do movimento gospel, ô É. Marconi. Você acha que esse tempo já passou? Cara, Já é deu o que tinha algo que que dar? hoje, assim, a promiscuidade e a questão do dinheiro, ela tomou o coração dos ministros, Eu né? acho que você poderia apontar para sua É câmera complicado e dizer, falar né? Porque disso. assim, a gente conhece, tá? A gente conhece o bastidor, então, né? Às vezes o que nós vemos ali na frente não é exatamente o que está no bastidor. Então, É você algo, tem mais experiência nessa caminhada, assim, sim, desde ter tocado em vários lugares e tudo. sim, é algo que eu não quero me envolver, vamos falar assim, tá? Tinha um pregador no Brasil, né? Ele é americano, o McGregory, né? Ou Gregório, a gente chamava de Gregório. Ele fala um negócio muito interessante. Eu não vou falar qual que é a canção, porque se eu falar a canção, vocês vão saber quem que é o cantor. Mas ele fala em uma das pregações dele, ele fala assim, fulano de tal criou a música que gerou um avivamento, só que aí ele, ele derreteu ela, emplastificou e vendeu, entendeu? Sim. Então, assim, o movimento, vou falar o movimento gospel, de alguns anos para cá, eu vou falar de alguns anos, são mais de 15 anos, eu acho. Tá algo nojento, né? Então, a questão financeira né, é algo que é fato, ô Mardoni. Você é uma luta constante, igual nós estávamos conversando dentro do carro, para você voltar ao estágio inicial de primeiro amor. Sim. E quando te injetam dinheiro, né? Ainda mais se tratando do ambiente religioso, cara, é muito difícil você voltar ao estado inicial. É igual aquela passagem do jovem rico, né, com Jesus. Uhum. Cara, largar tudo para voltar àquele nível, né, Isso. de entrega, de De relacionamento, de dependência. dependência. Cara, então é algo que muitas das vezes eu prefiro nem negociar e tá, né, por isso que eu sempre falo, o objetivo da banda é estar. Vou falar para minha câmera. Nosso objetivo é estar em lugares que ninguém quer estar. Tocar em lugares que ninguém quer tocar.
Ah, mas lá é favela. Ah, é rua, É é rua. praça, né? Eu Ninguém gosta, né? eu quero é lá. Eu quero é lá. Porque, cara, a nossa vida aqui é muito pequena. E é muito rápido, É né? muito Muito rápido. rápido. Muito rápido para você chegar, né, na outra dimensão, né? E falar, o que que eu fiz? Ah, minha música estourou, ganhei muito Muito dinheiro. dinheiro e, né? Então, assim, eu quero Realmente. fazer diferença na vida de pessoas que precisam e não alimentar o ego de um círculo religioso. Entendi. Amém? Amém. Essa parte da qualidade das canções, como que vocês trabalham isso? Vocês têm uma preocupação com isso, né? Essa coisa da qualidade, do som tá de acordo com, né, com a posição dos três, tipo assim, não, esse som ficou bom, a gente precisa ajustar mais aqui, mais ali. A letra, né, também na hora de compor, como que funciona a letra? Alguém já traz pronto ou faz a música, né? Porque Sim, tem essa também, né? A música fica pronta, depois geralmente o vocalista ali coloca uma letra. sim. No caso de vocês, como que funciona? Cara, letra é só eu mesmo. Só eu que componho as letras da banda ou autorais minhas mesmo, tá? Questão da musicalidade e instrumentalização, vamos falar assim, existem os nossos ensaios, Uhum. que são um pouco chatos para quem não gosta muito de música, tá? Porque às vezes nós vamos passar duas músicas só e demora muito tempo. Por quê? Porque a gente cria arranjo, né? Existe um arranjo criado. E nós priorizamos muito isso, porque justamente, né, se pela letra, né, que às vezes pode não alcançar, né? Às vezes nós falamos de termos que a rua não conhece nas letras. Sim. Pelo som, o som pode entrar, né? Então, nós trabalhamos muito na questão do som nos nossos ensaios, né? Os meninos, tanto o Daniel quanto o Robert, eles entram bastante nessa questão dos arranjos, né? Eu nem tanto, eu assim, né? O que eles fazem para mim tá bom, os meninos para mim são muito bons, mas eles entram mais nisso, né? A gente volta, repete, né? A gente vê se ficou bom, pergunta se ficou bom. Então, Sim. é por aí. Essa roupagem nova que vocês, né, colocam nas canções, vocês já foram criticados por essa roupagem? Ainda não. Não? Ainda não. É porque, igual eu te falei, né? Às vezes no primeiro momento fica meio assim, né? É, Diferente, né? ainda Mas não. então não recebeu crítica nem nada, Geralmente, não. geralmente até no meio, queria deixar claro também que a gente toca nas igrejas, tá, gente? Não é que a gente prioriza a rua que a gente não toca. Mas Então, geralmente o povo da igreja, inclusive a última igreja que nós tocamos é Crown Church. Nome chique, né? é bonito, né? Nome Crown bonito. Church. Né? O pastor falou, cara, muito diferente o som de vocês, gostei demais. E assim, né? Esse feedback é importante, Para né? saber se realmente o estilo de que vocês estão optando tá Sim, é de algo. acordo, né? A gente quer alcançar todo mundo, né? Não quer só um Maravilha. segmento, não. Então vamos falar um pouquinho de agenda? Bora, Bora lá? bora lá. Então fala pra gente aí. Agenda. Como que tá a agenda da banda, né? A questão onde vocês vão? Vão em eventos de rua, igreja, Top, vai onde chamar, né? Assim? top. Hoje, Mardoni, devido à nossa história no meio, eu poderia muito bem conversar com amigos, pastores, amigos, com pessoas de lugares que eu já fui e conseguir agendas nos mesmos lugares que eu já fui. Sim. Poderia fazer isso. Só que a minha prioridade, a nossa prioridade hoje não é essa, tá? Eu quero ir em lugares que realmente ninguém quer ir, tá? Esse último evento foi na Praça do Retiro, em Nova Contagem, né? Nova Contagem, ela, ela é uma cidade periférica de Contagem. Essa é a realidade, né? Pra gente que Sim. mora em Contagem, a gente sabe. E é um lugar que, assim, né? É um trabalho que já é feito há muitos anos, essa questão de tocar na praça. E nós fomos lá participar porque é algo que tem que renascer, né? Parou durante muitos anos atrás e voltou e nós queremos estar participando. Esses sons, né? Esses movimentos que faziam nas praças, nas ruas, né? Acabou
realmente tem muito tempo que a gente não vê, né? Não Esses existe, né? movimentos, não só da questão da igreja, assim, né? Mas no geral, né? Não se vê muito movimento, né? Antigamente, praticamente todo final de semana sempre tinha alguma coisa em alguma praça, né? Sim. Algum evangelismo, alguma coisa assim. Hoje realmente tá bem escasso isso. Mas vamos lá, quando vocês vão para esse lugar, aí como que funciona a questão do som? Né? Vocês se preocupam com isso? Vocês pedem, Não, né? então, galera, isso daí é algo que Pede umas nenhum... Deixa eu toalhas, falar. né? As toalhas Isso não é brancas. pra... Isso não é pra como é que aquele camarada fala? Aquele cara lá que... Esqueci o... Mas isso não é pra menino. Isso não é pra gente... pra gente acostumada com boa coisa, tá? Sim. Isso aqui é pra gente que é acostumado com terra no pé, É com raiz mesmo, com aquela coisa raiz raiz, mesmo. aquele É, tonante é. bem, Então a gente está uma acostumado. corda bem Então, alta assim, ali, né? os nossos instrumentos, eles são bons, são muito bons. Só que os lugares que a gente. Os Isso que lugares que minha nós vamos. pergunta nesse sentido é Sim, porque você vai chegar lá e nem sempre você vai ter, não é né, sempre. ou se- Não é sempre. né, né, o som Aham, não vai condizer, por exemplo, com a qualidade que você coloca quando você está ali no estúdio sim, fazendo aquela música e preparando. Então você sim, vai para um lugar, uma praça, na hora de que for tocar, muda sim, totalmente. sim. Né? Então, nesse caso, existe uma preocupação de chegar lá e. Sim, nós nos preocupamos, sim. Só que não adianta preocupar, né? É, Porque geralmente é igual ao último evento, falando desse último evento sim, especificamente, que nós estamos falando de fala Nova sobre Contagem. ele para nós. Nós chegamos, aí foi muito engraçado, porque o Dani, como eu falei, o Daniel, ele é metódico demais. Então, no dia até o evento, ele tava mexendo nos VS, cara. Olha só, até o evento ele tava mexendo, aquela coisa toda. Preparando Chegou, aquilo. chegou no evento, quando ele soltou o VS, o clique tava saindo no PA, na caixa de... Cara, só faltou o Dani chorar, cara. E ele Meu ficou o tempo Deus. dedicando a isso. Nossa, ficou o dia inteiro. Ficou o dia inteiro agarrado nisso e tal. Aí a gente teve que... A gente improvisou lá, É, cara. e é uma coisa que pode acontecer. Vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre isso, porque a gente prepara muita coisa, né? Assim, a gente tem ali um script, uma preparação, né? A gente busca de Deus uma direção, consagra tudo, né? Temos um roteiro, né? Temos aqui uma lista de canções, vamos fazer e tal, ensaiamos, né? Sim, Só que na hora que tá valendo, pode sim. acontecer isso, né? Demais. E sempre acontece um imprevisto, Demais. alguma coisa, alguém toca uma nota fora, aí, né, o vocal já tá semitonado, e o Normal. frio, né? Chega o Normal. frio ali junto, como é que é isso? Eu amo isso, na verdade. É muito bom, O né? músico hoje, assim, né? Eu admiro alguns cantores que são famosos hoje, né? Porque eles já passaram, alguns cantores que passaram por isso, cara. Né? Eu admiro muito o que era de BH aqui, o Eli Soares, cara. Eu vi o Eli Soares cantando numa igrejinha pequenininha, cara, uma vez. Falei assim, olha aí, cara, esse cara... É bom demais Cara, é isso, muito né? bom. Muito Então, bom. assim, é a galera que tá acostumada com isso. Então, eu gosto disso. Eu gosto. O camarada que não é acostumado com isso, ele não vai gostar. Então, eu tô aí pra isso, na verdade. Uhum. Tá? Eu tô aí pra isso e isso é super comum. Hoje todos vocês trabalham, né, trabalham fora e tem os dias ali de ensaio, de preparação, ou tem alguém por tempo integral da banda? Como que tá isso daí? Sim, hoje nós nos reunimos toda quinta-feira no meu estúdio, né? Eu tenho um estúdio na minha casa. Eu sou professor de canto também, né? E nesse mesmo estúdio que eu dou aula de canto, eu ensaio com os meninos. Eu fiz dele um estúdio para ensaios. Né? Tá gerando já problema, questão de volume, né? Porque o Agora, estúdio não uma é banda, feito uma para... banda completa é diferente de quem tá ensaiando, Esse de quem tá estúdio... tendo aula de vocal, né? Assim? Sim, esse estúdio não foi feito para colocar uma bateria lá, ainda mais que eu tenho um bumbo de 22 lá. Aí faz um Então pouco de faz barulho. bastante barulho. E o Robert tem um prato lá que é a vaidade dele, se falar. Se fala pra não bater Fala no assim, prato, não bate nesse aqui. ele fica chateado. Mas toda quinta-feira a gente se reúne, né? Não somente para isso, para a gente ter contato, né? Tato. Ter Uhum. tato um com o outro.
Maravilha, Beleza? maravilha. O maior foco de vocês hoje, Maior foco como nosso banda, como banda. vocês querem alcançar o quê? O Cara, sucesso? o nosso. Não. Ah, meu pai. Alcançar. Se a gente chegar lá, né, não, É. não é ruim também, não. Sucesso eu acho que tem até uma frase, né? Que sucesso é só uma consequência, né? Sim, De um trabalho. Mas sim, qual é o foco de vocês? sim. E depende muito do que vocês entendem do que é sucesso, tá? Um cara que não teve sucesso é o próprio apóstolo Paulo. Assim, ele teve sucesso porque as outras gerações, até aqui, nós estamos colhendo fruto do sacrifício que ele teve lá Sim, é. atrás. E ele está Só- eternizado nas Está escrituras, né? Assim, eternizado nas escrituras. Só que é um permanece pra camarada que sempre, né? morreu sozinho, provavelmente decapitado, que na maioria do tempo, né, provavelmente não, né, teve depressão na caminhada, sofreu, Tudo isso que a gente vive hoje e parece que existe um destaque em cima disso, né? sim, Certamente ele viveu isso no tempo dele. sofreu naufrágio, sofreu picada de cobra, sofreu, E, cara, tudo. e tudo pelo evangelho. É, Não era assim, por né? dinheiro, né? Assim? Tem estudiosos que falam que provavelmente ele tinha problema de cegueira, provavelmente ele tinha isso. A maioria assim, né, tem histórias que falam que ele estava preso, só que numa casa, prenderam ele numa Uhum, casa, né? Então, assim, quando você... Depende muito do que você entende que é sucesso ministerial, uhum. tá? Então, Então, o sucesso ministerial pro Unânimes vai ser o quê? sucesso ministerial do Nantes é poder passar um legado para as próximas gerações, passar um legado de, de persistência em Deus, de ser homens de Deus, tá? E de servir o corpo de Cristo. E principalmente, não negociar a glória de Deus. Não negociar a glória de Deus. Amém. É algo que a gente fala hoje, porque hoje a gente está vivendo num nível. Só que não é fácil. Não é fácil fazer isso que eu estou falando, né? Surgem propostas. Amanhã a nossa música pode estar em outro patamar e surgir propostas. Mas é algo que eu pretendo sempre ter pessoas perto para me ajudar aí, pessoas perto da gente, né? Maravilha, maravilha. Como que vocês lidam aí com os convites, né? Porque você pode estar sendo convidado, a banda está sendo convidada para uma ministração em determinados lugares, assim, e talvez, né? Não sei, você pode dizer para gente, essa análise, né? Ela é feita, vocês fazem uma análise se vamos ou não vamos, baseado no local, nas condições, ou vocês não levam isso em consideração, olha a questão da agenda mesmo. Se não dá choque de agenda, vocês vão e não olham muito essa questão. Entendi. Cara, a única referência que nós temos é o próprio Espírito Santo e o que o líder da igreja sinaliza para nós. Porque se nós percebemos que a nossa ida até o local não tem propósito, ou seja, se o pastor chegar e nos chamar só falando assim, minha equipe de louvor me desfalcou hoje, preciso de vocês, nós não vamos. Certo. Nós não vamos, tá? Então, assim, nós vamos em locais para nos disponibilizar, sim, só que para tapar buraco, nós não vamos, Certo. tá? Então, assim, nós servimos já a nossa igreja local, Então tá? é uma coisa importante também, né? Como que vocês fazem nesse sentido, né? Porque vocês são uma banda Uhum. que serve à igreja local e tem os convites que são feitos. Então, esses convites precisam se encaixar no dia que vocês não têm ministração na igreja local. Como que funciona? Isso é bem delicado, por quê? Inclusive, essa última igreja que nós fomos, essa que eu comentei, Crown Church, né? O meu amigo, pastor, ele foi meu discípulo, né? Eu fui líder dele. Ele me ligou um dia antes, né? Eu te liguei, foi sábado? Foi, né? Ou Foi sexta? foi no sábado. Foi um dia antes, não Já foi? um dia antes. Isso. Então ele me ligou no sábado para eu estar com ele e fez questão de eu estar com ele. Então foi outra questão, né? Foi mais ele entende o que a gente carrega em Deus. Então por isso que ele nos convidou.
Ele entendeu que para aquele culto ele precisava de alguém como nós, Uhum. de alguém como nós. Eu já fiz muito isso, eu já recebi muito convite para estar em determinados lugares e eu olhar e falar assim, isso aqui não é minha cara não. Eu vou enviar um amigo, uma pessoa de Deus para te Pela atender. ministração. Então, é, então isso é muito comum e é por aí. Maravilha. Você falou sobre as rotinas dos ensaios, então os ensaios são feitos todas as quintas-feiras. Sim, E essa rotina de ensaio, média de tempo. Porque tem gente que não gosta de ensaiar. Sim ou sim, não? sim, Né? Já chega lá e já, né, na hora ali, ele acha que consegue, sei lá, fazer né, o que ele pensa que sabe fazer. sim, Mas a questão do ensaio, ela gera muito mais do que uma melhor habilidade para tocar as canções e cantar. O sim, ensaio, ele gera unidade de sim, unânimes. sim. Então, qual é o tempo de ensaio de vocês? Nosso tempo de ensaio, Porque você falou que às vezes você vai passar né, uma música ou duas e aquilo, duas músicas dura muito tempo. Esse tempo seria o quê? sim, o nosso tempo de ensaio, ele dura no máximo 3 horas, tá? Geralmente eu sempre compro um lanche pra gente, eu faço questão de ter esse lanche entre eu e os meninos pra gente, porque se você quer ter a, a opção, ou como eu posso dizer, não sei a palavra, mas se você quer ter a oportunidade de uma pessoa te ouvir, tá? É você sentar para comer com ela alguma coisa, né? Vamos ali na padaria, eu vou te pagar um negócio, ou então a gente come um negócio. Então, a partir do momento que você está comendo ali, eu acho Sim. que isso é algo até psicológico, né? Vamos falar assim. E chega a ser espiritual, Sim, porque né, nós vemos Jesus fazendo isso, né? sim, Sempre tinha ali é, né, alguma coisinha para comer, um pão, um peixe, sempre sim, tinha uma ceia, né? sim, Nós temos alguns trechos bíblicos sim. que registram esse momento, né, de comunhão e certamente compartilhamentos que Uhum, não estão escritos. uhum, Né? Muita coisa certamente não foi escrita, mas a gente entende que ele tinha esses momentos, né, sim. com os discípulos. Isso aí. Então, assim, se você quiser ter ou então criar uma oportunidade para alguém te ouvir, até mesmo às vezes seu chefe, né, se ele tiver essa essa humildade, né, de sair com você, ou seu chefe, ou um amigo, ou uma pessoa, chama ela para comer alguma coisa. Vamos comer, não, deixa Tomar eu um te pagar um cafezinho, negócio né, ali, comer um... né? Né? E a partir disso você consegue, né? Você vê que ele tá com a comida na boca, você vai falando, né? Aí você consegue introduzir, né, o seu propósito, aquilo que você pensa. Sim, maravilha. Do início da Unânimes até agora, assim, o que que mudou? Mudou. Não só na questão musical, mas o foco aqui seria a vida de vocês, assim, Uhum, né? A unidade e a vida de cada um, porque acaba que você, né, você trabalha, eles trabalham, mas no coração vocês carregam essa questão da banda, né? Tem o dia do ensaio e tudo. Então, assim, para viver isso daí, como que é? sim. É fácil? Nunca é fácil, né? É a diferença do início para hoje, porque com certeza a banda maturou bastante, né? No início, com as formações iniciais, qualquer lugar a gente queria tocar, a gente só queria tocar. Então, à medida que as coisas vão acontecendo, que o Senhor vai operando, né, nos locais, você vai vendo que é aquilo que você comentou anteriormente, que não é só tocar, né? Que existe algo, tá? Eu tenho uma opinião, né, muito pessoal com relação a louvor, né? Tem muita gente que fala, isso é do Ministério de Artes, isso é do Ministério de... Para mim é um ministério, louvor é um ministério, né? Afinal de contas, você chega mais cedo que todo mundo, você sai depois de todo mundo, né? Se você Tem não isso. executar, é praticamente o andamento da reunião, do culto ou do ambiente, ele está na sua mão, porque se você não preparar o ambiente para que as outras coisas aconteçam, né? Se você não tiver esse discernimento,
cara, praticamente você pode estragar tudo. Então, para mim, eu tenho esse discernimento, esse pensamento, essa opinião. Para mim, é um ministério, né? O louvor, a música, eu acho que se tornou um ministério. Eu acho que houve essa concessão de uns anos para cá, né? Eu acho que o Espírito Santo faz concessões aí, né? Fez concessões, por exemplo, Pedro e Cornélio falou: não, a partir de agora é ímpio, meu filho. Então, né, antigamente, com outras concessões que aconteceram, né, para ser mais específico. Antigamente, há uns anos atrás, eu acho que uma pessoa tatuada ela não poderia nem subir no altar, não existia bateria. Houve um tempo que teve isso, né? Esse movimento de retirar, então, né, assim, esses instrumentos. É algo que com certeza, para um tempo mais antigo do que esse, né, do preconceito, isso era algo de Deus mesmo, né? Sim, às vezes era necessário ali naquele momento, né? Isso. Deus sabe, ele é soberano, sabe de tudo. Então, Autorizou autorizou essa retirada para talvez uma mudança de mente e de coração para aquele uma concessão, né? Foi abrindo algumas concessões para que a gente fosse se atualizando, né? Na verdade, o ser humano ele custa para entender o que o Espírito Santo tá falando. Sim. Né, para a geração futura. Ele custa para entender, cara. Né? Geralmente a gente começa a fazer e só vai entender depois que... Né? Às vezes depois de muito tempo, né? Sim, depois de muito tempo, né? Então, é algo que a gente tem que obedecer. A voz do Senhor a gente tem que obedecer. Maravilha. E é isso. Maravilha. Qual é a missão da Unânimes? A missão é justamente aquilo que eu te falei anteriormente. A nossa missão é servir o corpo de Cristo, tá? Servir o corpo de Cristo e ir em lugares que ninguém quer ir e não negociar a glória de Deus. Essa é a nossa missão, tá? Missão, visão e valores, né? Como a empresa como tem, empresa. Né? Missão, visão e valores. Isso. Então, nós somos valores assim, não negociam de forma alguma. Né? Então, é isso que eu penso. Não negociamos a glória de Deus. Então, eu faço muita questão de ser unido por questão disso. Né? O vocalista do Resgate falou algo até muito interessante, né? Sobre a banda não ser como né? Ele poderia ter um guitarrista melhor, um baixista melhor, só que aí não seria o amigo. Né? Então, Isso. a partir do momento, quando não é amigo que caminha comigo, quando não é um amigo de ministério, no dia que eu cair, para ele quer só receber o dinheiro dele. Que é a parte dele, exatamente. E pronto. Então eu faço questão de ser dessa forma. Maravilha. Vamos tocar nos assuntos agora. Bacana? Bacana, daqueles que sai até faísca. Igual o Silas Malafaia, né? Meu irmão, né? Meu irmão. Você, né? Vamos pro momento Silas Malafaia, então, aqui. Falar um pouquinho de questão financeira. Dinheiro. Porque dinheiro é um negócio, né? Que mexe muito. Então, já de cara é a banda, né? Quanto que é pra poder levar a banda pra poder tocar na igreja, num evento aí? Quanto que é? Tem valor específico? Tem... eu vou falar pra minha câmera aqui, ó, dar um close na minha cara. Cara, a gente não cobra nada. Tá? A gente não cobra nada pra tocar em lugar nenhum. Primeiro ponto é esse, tá? Segundo ponto, né? Lógico que a gente olha a questão do deslocamento para chegar até a pessoa. Então, existe isso. É 3 pessoas, vai 2 carros, vai não sei o quê, né? Sim. Não dá pra gente ficar tirando sempre do nosso bolso para ir até você. Não dá. Não dá. Então, pelo menos o deslocamento. Outro ponto que eu queria deixar bem claro ali, olhando para minha câmera. Sem querer ofender, já ofendendo, tá? Cuidado. Os pastores que já me chamaram, tá bom? Que me chamam. Não pensa que R$200, R$250, R$150, isso é oferta. Isso nunca é oferta. Isso não é oferta, gente. Vou repetir. Isso não é oferta, gente. Isso é um valor que você está me pagando. Esse seria um mínimo? É o deslocamento. É o deslocamento. Combustível ali. A banda é 3 pessoas. Foi 3 carros. Você me deu R$250. Aí tem o gasto do meu ensaio, do meu instrumento, do meu tempo, né? Sim. Tem isso tudo. Se a minha corda arrebentar lá,
né, da minha guitarra. Um encordoamento bom é mais de R$ 100 hoje, né? Sim. Então, deixa eu deixar bem claro isso aqui. 200, 250, isso não é oferta não, gente. Isso é o valor do deslocamento para a gente ir até vocês. Então, É o custo. É o custo. É o custo. E é um custo bem baixo. Sim. É um custo bem ralo. Levando tá? em consideração, dependendo da distância que vocês vão, né? Sim. Vocês vão ter que percorrer. Sim. É praticamente o custo ida e volta e tal, né? Sim. Agora, voltando ao início, ó. Nós não cobramos nada, mas também eu respeito quem cobra, tá? Respeito quem cobra. Eu não tenho nada contra a pessoa, porque é o seguinte, eu já passei por situações de eu estar numa cidade que é a mais de 400 quilômetros de Belo Horizonte, que é onde nós estamos, e chegar lá nessa cidade, né? Eu não posso falar o nome, porque senão já vão saber quem que é. Segura a onda. E eu chegar nessa cidade, o pastor contar quantos integrantes tem a banda. Ele conta assim, ele contou e falou assim, bom, gente, é 4 pessoas, então vai ficar R$ 25 para cada. Qual era a distância? Mais de 400 quilômetros daqui. Meu Deus. Então aí serviu uma comida depois e tal. Mas, gente, isso é uma vergonha, cara. Então, assim, por isso que eu falo, eu não tenho preconceito e nenhuma opinião contra quem cobra. Eu acho que, assim, né, se ele cobra, ele tem os motivos dele. Só que eu fiz uma oração pro Senhor, eu falei assim, Senhor, eu quero ter condição para ir. Eu sempre vou levantar a tenda, sempre vou trabalhar por fora, porque eu quero ter condição para ir. Eu não quero dar direito para ninguém falar nada, né? Porque muitas das vezes você vai e o próprio pastor que te deu 150, 200, ele ainda sai falando alguma coisa de você. Então eu quero ter condição de ir para não ter a oportunidade de ninguém falar nada. E graças a Deus, Deus tem abençoado a banda, né? Com todas as nossas dificuldades financeiras, né? Que nós não somos ricos, mas a gente trabalha, a gente levanta tenda, né? A gente faz as coisas. Então, a igreja de Belo Horizonte, ela tem sério problema. Os pastores não têm esse entendimento do que é oferta mesmo para abençoar a pessoa. Ele acha que está dando aquele dinheiro ali e parece... Então, o ideal seria, né, a quem for convidar, já que não há um valor, quem for convidar, fazer mais ou menos o cálculo do custo e a oferta. Seria isso, né? Olha, se eu fosse um pastor... eu faria isso. Esse tipo tá? de Eu não, conta, né? assim, então também eu não quero falar o que seria certo, o que seria errado, tá? Mas isso é Mas algo sensato. algo sensato seria isso. Ele calcular o deslocamento, né? Às vezes o camarada deixa a esposa em casa, às vezes o camarada está desempregado. Eu já fui, por exemplo, eu não percorri 15 quilômetros, ok, para fazer uma agenda. Mas nessa agenda, né, os 2 integrantes da minha banda eram desempregados. Então eles meio que talvez estavam contando com algum valor para poder... Sim, às vezes sim. Eu não vou ser hipócrita de falar que não. Às vezes eles estão contando... Às vezes o cara vai contando como oferta, sim, alguma coisa, né? Então, assim, geralmente eu preciso desse valor, vamos falar assim, porque ele nem fica para mim, ele fica para quem precisa da banda. Hoje, graças a Deus, ninguém precisa. Todo mundo trabalha. Só que não foi uma, nem 2, nem 10, nem 20 em que eu não fiquei, eu fiquei sem nada. Fiquei sem nada. Né? E passei para tudo. Graças a Deus pelo sustento do Senhor, né? Graças Também a não Deus. Precisou de nada disso aí, né? Desses valores, nem nada, né? Graças a Deus. E como que você faz para poder equilibrar essa questão financeira e o chamado, né? Porque o chamado, ele vem para vocês estarem tocando, né? Vai para às vezes uma cidade, às vezes não muito distante, mas de qualquer forma tem um custo. Como que vocês equilibram isso? Vocês fazem ali uma espécie de caixinha, alguma coisa? Não, na verdade a questão financeira da banda é toda por minha conta. Tá? É toda por minha conta, porque praticamente o restante sempre foi, na verdade. O restante da banda é sempre um pouco mais sempre um pouco mais reservado com relação ao financeiro deles. Eu já tenho a mentalidade de entregar tudo. Eu já tenho a mentalidade de ter entrado nessa para perder mesmo. Não tenho essa mentalidade de entrei para ficar famoso e ganhar
dinheiro. Então eu entrei. Então você entrou para perder tudo com amor e com alegria. É mais ou menos Mais por ou aí. menos isso, É né? mais ou menos isso aí. Eu não gosto de falar que entrei para perder tudo, não. Porque, assim, né? Por um lado eu concordo com o ministro que criou isso daí, por outro lado eu concordo até com o Lucinho que falou disso daí. Uhum. Porque viver a plenitude disso daí, ô Mardoni, né? Sim, A plenitude disso daí é muito difícil. É muito difícil, sim, né? concordo. Então, então concordo com você. Eu entrei nessa para perder, mas também o Espírito Santo está trabalhando, está fazendo uma obra. Uhum. Então, só ele sabe aonde tem uma vaidade aqui, tem um negocinho aqui para tratar. Sim. Então, é isso daí, tá? Você tem alguma coisa para dizer para o pessoal que critica essa necessidade financeira? Tipo assim, de bandas que cobram, né, valores e tudo. Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Alguma crítica ou não? Você já disse que... Tenho, demais. Eu acho que essas pessoas que cobram valores exorbitantes, 50 mil, 100 mil, 100, 200 mil, às vezes você assina com a gravadora, dependendo. Eu creio que a pessoa tem que rever a questão do evangelho na vida deles. Tá? Gente, assim, né? Eu tenho uma visão total, sou totalmente... entendo totalmente vocês têm a visão de vocês. Mas eu creio que a maior dificuldade, né, falando de eternidade, é de uma pessoa que tem muito recurso entrar no reino dos céus. Isso vai contra o evangelho. Isso vai contra a palavra de Deus. Então, assim, né, vamos falar de uma banda hoje que tira um cachê de 100 mil. 100 mil. Você foi tocar num lugar, você não tocou 2 horas, você tirou um cachê de 100 mil. 100 mil pra... Ah, mas é tocar, mas você foi ali usando, né, o recurso do meio da igreja evangélica ali. Cara, eu não sei se assim, você consegue viver muito bem com o mínimo disso e sem uma agenda uma pessoa tirar 100 mil. Então, assim, eu não vou prolongar muito nesse assunto, que é muito delicado, mas eu acho que a pessoa que vive por conta disso, eu acho que ela não tem muito discernimento de eternidade, não, né? Do que o próprio Jesus falou com relação à Essa eternidade. questão financeira, em se tratando da questão, vamos dizer assim, né, da parte que nos toca, que é a parte cristã e, né, a música cristã, e cobra ou não cobra, é algo muito delicado, porque tem pessoas que vão defender e tem pessoas que não, né? Sim, Acho que, né, encontrar um bom senso, um equilíbrio nisso daí é uma busca, né? Eu acho que precisa ter. Eu lembro de uma entrevista da Fernanda Brum, ela falando sobre isso, né? uhum, Então, ela dizendo o seguinte, que ela tem ali um valor para ministrar, ela recebe esse valor. Por exemplo, no mês ela vai em no mês dá uma igreja por semana, por exemplo, né? uhum, Então ela vai em 4 igrejas e o que ela ganha para ela é suficiente e ela segue a vida dela assim. sim, Ela fala que ela tem, né, uma casa para morar, um carro, né, um carrinho bom assim, tudo e é isso. Ela sim, tenta viver uma vida bem simples, uhum, né, porque ela pode muito mais, sim, mas ela abre mão disso, né? Então ela tenta viver uma vida mais simples assim. E também a Ana Paula, né? Eu lembro na entrevista dela falando da onde eles foram, né? Aonde eles chegaram com diante do trono e depois chegou um ponto onde eles perderam tudo praticamente. sim. Hoje praticamente não tem nada. Então já estão voltando a uma, né, a uma vida Sim. mais simples, que é isso que você está dizendo, né? É um círculo muito malicioso do cão mesmo, vamos falar assim, porque coisa que é fato, todo mundo sabe, Jesus não comparou o diabo a Deus, né? Ele comparou o dinheiro. É a única coisa. Falou, ou Uhum. você adora a Deus, ou O você amor ao adora dinheiro que é o problema né? aqui, né? Então, assim, a pessoa que se sustenta dessa forma, né? E os recursos que entram extrapolam, né, a média da sociedade, né? A média. Cara, eu acho que essa pessoa tem que rever os conceitos de evangelho na vida dele. Mas também cada qual com a sua opinião, né? Eu não critico, né? E também eu não sei da vida dessas pessoas.
Eu acho que deveria ser como se fosse na política hoje. Eu acho que esses orçamentos tinham que ser abertos, né? Para ver se realmente esses ministros que recebem esses cachês desse tamanho, e se eles investem a maior parte, né, no reino. no reino de Deus. Se eles têm, né, alguma coisa que eles contribuem, né, alguma casa de recuperação, né, alguma coisa nesse sentido, Sim. né? Então Você não está retendo só para eles, né? eu prefiro viver nessa medida aqui. E mesmo se Deus me tirar dessa medida aí, eu vou preferir manter o meu orçamento aberto, né? Vou falar de política aqui. Meu orçamento aberto para, tá? Eu não quero envergonhar o corpo de Cristo e nem escandalizar o corpo de Cristo. E é isso que eu penso. Maravilha. Vocês têm uma estrutura de som para poder, sei lá, ir até algum lugar? Empresário, gente que olha a agenda de vocês e tudo? Ou como é a estrutura da Unânimes hoje? A nossa estrutura é a gente, cara. É a palavra que a gente tem, né? Então, nós, assim, né? No início do podcast, eu comentei de patrocínio, né? O patrocínio é a empresa do meu amigo aqui, que eu falo que, assim, né? Que eu falei da empresa dele porque ele veio pra cá comigo, né? Ele veio pra cá comigo. E a outra empresa é uma empresa que eu abri que eu nem recebo, eu nem tenho retirada dela. Só Né? abriu a empresa, né? Eu só abri a empresa. Então, Pela fé, né? Tudo. então nós não temos empresário, nós temos uma palavra, né? Que é tudo. Nós temos uma palavra de Deus para fazer aquilo que Deus, assim, né? Que Deus colocou na nossa mão, que é isso, né? Que é ir para os povos dessa forma. É isso aí. Maravilha. Então essa questão aí financeira dentro do ministério é tranquilo, né? Vocês não têm nenhuma dificuldade para lidar com isso, não. Por exemplo, né? Vocês foram tocar num evento e tudo e lá recebeu o cachê, né? Uma oferta. Não cobra cachê, não é isso? Então recebeu uma oferta. Então ali na hora é o seguinte, ó, tá aqui a oferta, cada um pega o seu e, né? Ou não, tem aquele negócio, tá aqui o seu, eles não sabem quanto é o, né, daquele que está dividindo. Como que é isso lá? Essa transparência, ela é... Assim, geralmente, o normal hoje, em todas as igrejas, acaba o culto, o pastor vem com o envelope e te entrega, né? Então, geralmente é eu que entrego, né? Porque eu sou o líder da banda e eu costumo abrir esse envelope sempre na frente deles e eu costumo também sempre sair sem nada. ver qual é a necessidade maior ali, né? Então, eu estava até falando com o meu amigo aqui na última agenda, né, o pastor nos ofertou R$250, né? A gente veio rindo dentro do carro. Aí eu dei R$100. Não, mas assim, explica aí que não é rindo de deboche e nem em relação a R$250. Gente, a gente ri mesmo porque a gente entrou nessa pra isso mesmo. Eu tô dizendo assim, por causa do perdendo tudo, né, com amor e com alegria, porque no final, conta pra eles aí o que aconteceu. Não, depende desse final, desse 250. Ah, tá. Por que a gente riu? A divisão, né? A divisão, Que é o seguinte, eu tenho essa mentalidade de entrei pra perder, né? Não entrei pra ganhar, não. Tá? E, galera, quem tá falando aqui não é um menino, não, tá? Quem tá falando aqui é um cara que tem muitos anos nisso. Já tá indo pra 20 anos já com isso. Então, eu recebi esses 250, aí R$100 foi pro meu baixista, ele é casado. Paga aluguel, tem a esposa dentro de casa, tem comida. Eu acho que, assim, com todo respeito ao meu amigo, que eu amo demais, eu acho que o recurso dele dá pro aluguel e não sobra muito. Sim. Não sobra muito. O baterista da mesma forma. Da mesma forma. Aí, desses 250 foi R$100 pro baixista, mais 50 pro baterista, ou mais 100, R$100 reais pro baixo e R$100 pro baterista. 100 pro batera. Aí sobrou 50. Que era pra você. Que poderia ser teoricamente. Aí eu peguei e passei pra minha noiva, né, que me levou de carro. Falei assim, Deus tá mandando te dar combustível. essa oferta do seu combustível que você me trouxe. Pronto, acabei sem nada. E glória a Deus. E glória a Deus. E glória a Deus, isso. cara. A gente riu nesse sentido, né, de ver como que Deus faz as coisas em relação ao nosso coração, né? Então, se a gente tem essa disposição de perder, então até ali na hora você, velho, tudo bem.
vou passar isso aqui para minha noiva e pronto. E eu acho que Tô bem. também, eu acho que né? tem, quem tem essa, quem entra no reino de Deus para perder, não fica decepcionado com nada, sinceramente. Sim. Isso vai virar um corte. A frase, né? Quem entra no reino de Deus para perder, não se decepciona com nada. Maravilha. Meu Deus, é muito É muito forte. forte. Bastidores. Então, assim, relacionamentos, é o que eu já falei aqui, ó. Quem tá conversando comigo é um amigo meu. Relacionamentos, dinheiro, né, ministério, tudo isso eu entrei para perder. Se nos relacionamentos, se o meu amigo aqui falar um dia, amigo, não quero mais caminhar com você, não. Amém. Eu não vou me decepcionar. Às vezes eu posso até ficar triste, que é um irmão que eu amo, mas eu não vou me decepcionar. Eu vou continuar. Continuar a caminhada. Eu entrei para isso. Às vezes a sua saída, como eu comentei lá no início, é algo para eu avançar no meu propósito. Dinheiro também. Sim. Né? Se eu perder, amém. Isso aí. Dinheiro acaba, né? Dinheiro Acaba. acaba. Então vamos lá, vamos caminhar aqui para os finalmente. Agora falar um pouquinho sobre essa questão de santificação, preparação, né? Como é essa vida, porque às vezes as pessoas eles olham para a gente que está ali ministrando, pregando, enfim, né? Servindo a Deus ali, então às vezes eles pensam que a nossa vida é tranquila. Uhum. Né? Tipo assim, que nós não passamos dificuldade, que nós somos meio que super-homens, assim, né? Sim. Ungidos demais e tudo. Sim. Então, vamos entrar nesse assunto, que é uma coisa que, né, nós não podemos perder, independente de onde esteja, né? Seja banda, no trabalho, qualquer lugar, essa vida de santificação e preparação e né, esse relacionamento com o Senhor, a gente não pode deixar de lado, né? Uhum. Talvez a gente tenha seguido, né, aqui a nossa conversa. A gente poderia ter começado com isso, né? Como é essa preparação, mas eu acho que deixando aqui para o final é algo que vai ser melhor para na hora que o pessoal for, né? Sim. Ouvir um pouco aí do que vocês têm, né? Como vocês se preparam lá, né? Então a primeira pergunta é essa: como que é essa preparação do Rafael, né? Legal. Questão da preparação, questão do que acontece, até mesmo para vir para esse podcast aqui, essa conversa abençoada aqui, eu comentei com ele, nós viemos de carro para cá, até a minha ida na casa dele para buscar ele, eu estava com o carro e a minha pretensão é ir com esse carro, mas esse carro desligou no meio do caminho. No meio do caminho, logo após, 3 motoqueiros bateram na minha frente. E depois aconteceu outra coisa. Você falou quase bateram no seu carro. E uma viatura quase bateu no meu carro. E o percurso não é longe, não. Não é longe. É perto. É perto. É perto. Então, assim, nós entendemos, né, que existe algo, um trabalho. Existe uma investida, meu irmão. Existe uma investida. Tem... Assim, em outra dimensão, tá? Existem, né? Então, assim, como eu já comentei, eu na banda, eu sou o mais terra, né? Eu não sou muito, né, igual já com a escada ligando pro céu, aquela coisa, eu sou muito realista. Então, assim, para eu perceber que tem algo espiritual é porque tá acontecendo muita coisa no natural mesmo, que eu falo, não tem condição. Não tem condições. Esse negócio tá muito... E ao longo da semana, né? Vamos lá, vamos pegar um exemplo dessa semana. Como que foi, né? Você teve que orar, você jejuou, você leu, você se preparou nesse sentido para vir para cá, ou foi mais... Não, na verdade, assim? Eu não me preparei porque aqui a gente tá falando de coisas que nós fazemos, né? De quem nós somos. Então não é algo que eu tenho que buscar assim, que eu penso que eu tenho que buscar de Deus para isso. É algo que tem que ser... Mas assim, o meu dever de casa tá feito todas as semanas, né? Eu tenho minha rotina. Os meninos eu acho que tem mais do que eu, né? O Robert. Devocional, essa parte, como que vocês fazem? Tá. Vocês têm... Cada um é distinto. A gente não gosta de, né? Principalmente eu não gosto de nada combinado.
mas a gente entende, como no início da conversa, que é algo que tem que ser feito, Uhum. né? É algo que tem que ser feito, né? A consagração. Eu vou falar algo aqui que vai gerar um corte, né? Ai, meu Deus, mais um corte. Consagração, né? E tocou num assunto interessante. Consagração. Vou te fazer uma pergunta, Mardoni. Você sabe qual que é a diferença de uma pessoa que se consagra para pessoa que não se consagra? Qual que é a diferença? A diferença você fala no proceder da consagração ou no resultado dela? No resultado, vamos falar assim. Bom, o resultado é que, pelo menos assim, não sei se. Eu percebo que há uma mudança assim, da própria pessoa, né, durante aquela ministração, e a atmosfera também muda. Parece que, sabe, parece que Deus vem naquele lugar ali, porque Amém. há uma. Amém. Você comentou do âmbito de ministração. Ó, vou falar uma frase aqui para vocês não esquecerem nunca mais. A diferença da pessoa que se consagra para que não se consagra, aparentemente é nenhuma. Mas a diferença de uma pessoa que se consagra para que não se consagra é o dia da fornalha. Então, é o seguinte: o dia da fornalha é que separa os homens dos meninos. Tá? O dia da fornalha é o dia que vai ser o resultado de tudo aquilo que você fez. Muitas das vezes, você pode até não passar por aquilo, né? E como eu estou falando de fornalha, eu estou falando daqueles 3 jovens Sim, do livro de de Daniel. Daniel. Chega um certo momento, pelo fato de você estar se consagrando, chega um certo momento que o seu coração está como o deles. Se eu perder tudo também, eu não estou nem aí, não. Sim. Se eu morrer lá, glória a Deus e vamos embora. Né? Só que também, se eu passar por lá, glória a Deus também. Glória a Deus Sim. também. Então, é isso que eu penso. Então, trazendo para os dias de hoje, a diferença da pessoa que se consagra para quem não se consagra é aquela pessoa que está conseguindo, no seu ambiente de trabalho, conduzir o seu trabalho, os relacionamentos com frutos do Espírito, tá? Conseguir, aquela pessoa que consegue ter relacionamento familiar com os frutos do Espírito, eu não trouxe para a ministração ainda, tá? Então, essa é a diferença de quem se consagra para quem não se consagra. Uhum. A questão da ministração, do período de louvor, do período de palavra e tal, ela é só um derramar que acontece ali, o Mardon. É só um derramar que acontece, é reflexo de tudo que você vive durante a semana. Se você se consagra, se você... Porque muitas pessoas procuram uma palavra, por exemplo, para entregar num culto de domingo à noite. Isso é de Deus? Isso é de Deus. Só que o que vai definir muito mais, né, com relação ao seu caráter, a sua pessoa com Deus, vamos falar assim, que é o que interessa, é o seu cotidiano, é o seu esforço cotidiano. Então é isso, galera. Assim que eu penso com relação à consagração. Você acha que, né, você pensa em relação a essa questão, por exemplo, da ministração? Agora, uma questão mais detalhista, mais detalhada sobre isso, porque eu acho que eu perguntei isso lá no início, mas, por exemplo, eu já é comum as pessoas, por exemplo, se consagrarem e se prepararem naquela semana que antecede a ministração. Sim. Tá? Então vai ministrar ali no final de semana, então durante aquela semana ali tem, né, a leitura, a pessoa lê, ele ouve os louvores que vão ser ministrados, então ele faz um processo de preparação. Porque ele entende que o lugar onde ele vai subir, o lugar onde ele vai ministrar, ali é um lugar santo e sagrado. Porém, o que nós vemos nas Escrituras é que o Espírito Santo habita em nós. Então, porque assim, eu já ouvi as duas questões, por exemplo, da pessoa que entende um lugar elevado como um altar, e outras que falam que não, ali é apenas um palanque, né? Um púlpito, alguma coisa assim. Que na verdade o altar é a própria pessoa. Sim, sim. Então, não sei se você já ouviu falar sobre isso, já entrou nesse assunto, mas essa questão, por exemplo, né, de preparar para poder pisar em um lugar mais alto ali, que é um palanque, entender que aquilo é um altar, mas esquecendo que ela é o altar,
pode gerar talvez um conflito aí, porque ele vai se preparar somente Sim. para aquela ministração, entendendo que aquele momento onde ele vai estar ali em cima é que Deus vai vir, Deus vai fazer, mas quando ele tem a consciência de que ele é o altar, então ele se consagra Sim. o tempo todo. Sim. Justamente para acontecer, quando for acontecer uma coisa que aconteceu com a gente, né? Isso, né? No sábado, olha, amanhã eu não vou conseguir. Uhum. Você pode ir. Então, se há uma consagração constante, Sim. você está pronto para, né, um ajudar o outro Uhum. e assumir a administração do outro. Se a pessoa entende que é só naquele momento que Deus vai agir, que Deus vai vir, ele vai ter um problema quando ele for chamado em cima da hora, porque ele não se preparou. Sim. Certo? Sim. Então, no seu caso, assim, qual é o seu entendimento sobre essa questão? Você entende que é assim também? O meu entendimento é assim também, né? Só que também eu creio que também que é de Deus a pessoa se preparar para o ambiente que vá e que vem pela frente, né? Então existem, eu creio que o Espírito Santo ele muda os ambientes, assim, né? Quando você trabalha com questão do profético, né? Igual muita gente fala esse nome, então você está na dependência do Espírito Santo. Então, se você não se prepara especificamente para um determinado ambiente, é perigoso, assim, a minha visão. É perigoso você chegar nesse determinado ambiente e você não conseguir discernir o que o Espírito Santo quer fazer naquele momento. Porque às vezes, por exemplo, para a gente que toca, Mardoni, né, eu procuro sempre saber o que Deus quer. Hoje, geralmente, eu não fico escolhendo música. Eu procuro saber o que o Espírito Santo quer saber, quer que eu faça. Se ele quer que eu toque, que eu não toque, o que ele quer que eu falo e tal. E às vezes até na hora lá eu não tenho as músicas ainda. Mas eu creio que é importante, tá, para a pessoa ficar na dependência do Espírito Santo naquele momento, tá? Porque se é uma oportunidade para as pessoas te ouvirem, né, assim como eu tô falando de mim, às vezes Deus nem quer que eu toque, cara. Sim. Eu chego lá e tal. Então, muitas das vezes eu até falei que muitas ministrações me convidaram e eu fui para Deus e falei: o que o senhor quer fazer lá? Porque nem eu quero fazer. Eu ia te fazer essa pergunta agora. Né? Se vocês já recusaram, né, alguma ministração, entendendo que não era de Deus, que não era. Já demais. E nem assim, não é nem muito entendendo que não era de Deus, né? Deus, ele. É porque o próprio Deus falou que não era. É isso, né? Assim, às não vezes. Era você. Sim. Era para ser outra pessoa. Às vezes eu até. Muitas vezes, né? Não foi às vezes, não. Até indicava outras pessoas, falava assim, não, essas pessoas. Para aquilo que é a proposta, eu creio que é isso daqui. Só se o pastor tiver muita visão de que tem que ser nós mesmos para estar lá. Sim. Tá? Mas é por aí que eu faço, tá? Maravilha. Então, como vocês conseguem manter a pureza do propósito e assim, né, de estar se preparando e se consagrando com a agenda, por exemplo, que vocês têm, né? Então, você trabalha durante a semana, tem os ensaios, final de semana, a ministração. Então, nessas semanas, assim, há uma preparação diferente para essas ministrações. Vocês procuram saber, né, o ambiente onde vocês vão estar para se preparar para esse ambiente, como você disse? Eu sim, né? Eu procuro sim. Com relação a quando eu falo isso, é porque às vezes, por exemplo, né, uma igreja mais tradicional, ela pode convidar vocês para ministrar, entende? Então, aquele ambiente tradicional, por exemplo, de uma presbiteriana, ele é diferente de uma pentecostal ou de uma igreja que é, sei lá, uma batista renovada, que ela tem um meio termo também, né? Então, isso vocês procuram saber para poder... Sim, geralmente, na maioria das vezes, quem nos procura é a galera que já sabe o que a gente faz. O som que a gente faz, né? Quem nos procura é isso. Só que também, dependendo do ambiente que a gente for, nós amenizamos um pouco a mão, né? Vamos falar assim. Né? Dependendo... Um exemplo é essa última igreja que nós fomos. É uma igreja de empresários, praticamente. Né?
Então, não é que a gente vai fazer para agradar, mas a gente entende que o ambiente não é para soltar guitarra demais, não é sonzeira. Até o mesmo ambiente, por exemplo, onde é um culto de jovens, né? É, É bem diferente do culto de domingo, por exemplo, que é um culto sim, mais familiar, né? Então, essa organização e preparação das canções precisam, sim, de certa forma, respeitar esse ambiente, né, em sim, que vocês estão indo. é tudo olhado isso antes. Agora a questão da preparação e pureza, né, durante a semana, nós temos essa visão, né, de constante vida no altar, só que o que a gente procura de verdade durante a semana é estar mais unido, estar mais perto um do outro. Né? A gente procura se falar todo dia, Uhum. à noite É, e tal. Então, essa é a visão, é o seio da visão, é estar sempre unido. então, e tem que ter essa vigilância, né? Uhum, Essa vigilância espiritual, porque a gente sabe, né, como você acabou de dizer aí, né? No trajeto pequeno, uhum, apesar de que a gente viria para cá, eu não sei se de lá até aqui a gente teria talvez alguma questão, sim. mas, né, Não hoje sabemos a mesmo, volta ainda. não só ainda tem a volta, Ainda né? tem a Então não volta. sabemos aí, né, como que vai ser, mas você conseguiu perceber que tem que vigiar porque, né, há uma investida, né? E qualquer coisa que você ou, né, qualquer ministro for fazer para o Senhor vai ter ali né, uma investida espiritual contrária, né? Sim, E você viu isso diante dos seus olhos sim. agora logo cedo, né? Uhum, Essas coisas acontecendo, né? Para poder meio que tentar impedir. Então essa vigilância sempre na atividade, né? Sempre, sim, sim. sempre atenta, né? Então assim, ó, eu quero fazer uma última pergunta, que é o maior desafio, né, de viver essa vida, né? A vida onde você trabalha, tem um ministério, esse relacionamento com o Senhor. Como é, né, esse desafio de viver aqui nesse plano e tentar continuar a caminhada de forma a se manter mesmo puro e dentro das escrituras, assim, tentar o máximo possível não desviar do propósito de Deus, né? Então faz um resumão aí É, da, mesmo. da, Tentar aqui. da sua, É. né, da sua vida, né? Acho que a maior dificuldade nossa, ô Marlon, meu amigo, é justamente viver em unidade. A maior dificuldade nossa. O ser humano, ele é algo muito, muito assim, né, visível, que parece que ele não é dessa terra mesmo, parece que ele foi implantado aqui. Né? Tem um músico que falou aí na internet, ele fala assim, o ser humano é muito estranho, ele chegou aqui na terra, asfalta tudo, sobe isso aqui e tal. Então, assim, né, o meio que a gente vive hoje é totalmente diferente do Éden, né, do negócio. Sim. E hoje, principalmente, o meio que a gente vive, ele nos leva a sempre estar mais recluso, a ser mais sozinho, a ter menos filhos, né, vamos falar assim, a não ter muito relacionamento, ainda mais com essa concessão da internet, né, dos relacionamentos via online. Então, o ser humano ele não quer contato, ele não quer tato mais com ninguém, ele não quer ter Uhum. relacionamento, né? Ainda mais depois da pandemia, você não quer ter assim, né, contato com ninguém, ir à igreja. Então, assim, Essa parte do ir à igreja também é algo assim, né? Que então, assim, é algo mudou que, muito, né? O pessoal parece que gosta mais do culto online, né? sim. Então, hoje eu vou ser bem sincero, a maior luta minha, vou falar minha, é isso, porque eu nasci nessa geração, né? Eu sou dessa geração. O pastor que fala que não é luta dele é mentira. Mentira dele, porque é uma dificuldade, não é fácil. Ah, eu sinto prazer. Não sei o que, cara. Se for olhar, a maioria dos dias você quer ficar em casa, cara. Você quer ficar mexendo no celular. Então, assim. E parece que, né, que a quantidade de coisas que se faz hoje, né? É muita coisa e nós temos visto aí, né, muita liderança, muitos pastores entrando em burnout, né? Sim, E vários, assim, já até tiraram a própria vida. Então, nesse sentido, assim, o que você pensa sobre isso? cara.
sinceramente, é a galera que não gosta de ter tato, né, com as pessoas. É o que eu penso. Bem que se isola e. Se isola. Então, assim, por isso que eu sempre. O cerne né, o seio da banda, isso que eu tô falando, é a unidade entre a gente. Porque, por exemplo, né, como eu disse, eu que sou mais terra, os meninos são mais espirituais. Se eu, se eu extravasar demais, eles me seguram. Se eles estão muito desleixados, eu seguro eles, né? E a gente ajuda um ao outro. Dessa forma, dá para perceber que há um equilíbrio, Sim, né? sim, O jeito de cada um ali, um sim. vai ajudando o outro, né? Um vai ajudando o Vai outro. continuando a caminhada e, enfim, né? E alcançando o propósito. É isso daí. É Maravilha. isso daí. Você quer deixar um recado aí já de espontâneo para alguém? Se você quiser, né, falar diretamente com alguma pessoa, deixa Não, aí só só. queria agradecer a oportunidade, tá? Falar que hoje nós estamos inaugurando o nosso podcast, tá? O nosso podcast da banda vai se chamar Offshore, né? Offshore é um termo muito usado no comércio exterior, tá? Para pessoas que trabalham embarcadas, né? Eles usam esse termo e também para pessoas, investidores que querem investir em países que têm uma taxação de imposto menor. Só que, enfim, eu escolhi esse nome offshore pelo que ele significa. Ele significa longe da praia, em alto mar, né? Fora das dependências nossas aqui. Então, esse podcast é para a gente conversar sobre coisas que acontecem fora da religião. Esse primeiro episódio aqui é para falar sobre nós mesmos, para a gente falar quem a gente é, né? Por que a gente está aparecendo, né? E Sim. por e o que nós queremos, tá? E o que nós queremos fazer, né? O que nós queremos cumprir, na verdade, a palavra, né? Para esse tempo de hoje, onde Deus colocou a gente, tá? Então, provavelmente a gente vai fazer outros com outras pessoas que pensam que vivem o reino de Deus, né, nas ruas também, fora da religião, tá? Não é só para um quadrado do meio da igreja, Uhum. tá? E agradecer por tudo, obrigado, meu amigo. Obrigado Obrigado a por você pela tudo, agradecer a oportunidade. RVL, tá? RVL, Muito obrigado. obrigado e fiquem com Deus.